E aí, rapaziada, tudo beleza? Aqui é o professor Rafael Bento. Nessa nossa aula de hoje ela vai ser... Bem, você deve estar se perguntando por que esse louco do vídeo deve estar fazendo isso, né? É porque é justamente sobre isso é o tema da aula de hoje. A aula de hoje é sobre porcentagem. Você tá vendo essa barrinha de carregamento aí? Quem nunca pediu a Deus para que chegasse logo no 100%, né? Mas o que é o 100%, hein, pessoal? É isso que a gente vai estar vendo hoje. Vai ter um conceitozinho bem básico, como se calcula uma porcentagem de um número, ok? Vamos lá, pessoal, solta a vinheta! Então, como eu estava falando para vocês, a nossa aula de hoje é sobre porcentagem, né? Mas o que é porcentagem? Lembrando, pessoal, que geralmente você vai encontrar na matemática um conteúdo que vai puxar de outro. E na porcentagem não é diferente, tá ok? A porcentagem ela necessita de alguns conhecimentos de fração, tá ok? Mas é só o básico, tá certo? A gente vai entender bem e como é que se calcula. Então vamos lá, o que é uma porcentagem? Definindo aí o que é uma porcentagem, nada mais, nada menos que é uma razão, certo? Ou seja, uma fração, cujo denominador é igual a 100. Representamos então a porcentagem pelo símbolo, que é esse símbolo meio esquisito aí, que a gente chama porcento. Você já vê em calculadora, na TV, em vários lugares, esse símbolo de porcentagem. Então, como o próprio nome já está dizendo, né, do símbolo, é porcento, ou seja, por 100. A gente tem um exemplozinho aí do 13, né, o 13%. Como é que escreveria esse número na forma de fração? A gente reescreve o valor numérico que está ali, claro para você, e na parte de baixo dessa fração você escreve o 100, e daí você já some com o símbolo de porcento. Tá certo? Na verdade é apenas uma transformação, ok? Professor, pode ter os dois? Aí depende do contexto, tá certo? Depende muito do contexto, é por isso que é importante a pessoa prestar bem atenção nas palavras da situação problema, tá certo? Então, visto o que é uma porcentagem, não é nada mais, nada menos que uma fração, e lembrando que fração ela é uma parte de um inteiro, né? Por isso que quando você tem o 0% você não tem nada, 50% que é a metade, né? Você teria a metade daquele seu inteiro, e quando você chega no seu 100% é o todo, ele completou, ele é o total, tá certo? Então tem muito daquele mesmo conhecimento básico da fração. Prosseguindo, vamos lá. Porcentagem, mas mesmo assim, professor, eu vou ver isso aonde no meu dia a dia? A pergunta que não quer calar. Pessoal, você vai numa loja, tem lá liquidação de desconto, tem aumento. Todo dia tem coisa que aumenta na loja, no mercantil. Então esse aumento ele é baseado em uma determinada porcentagem. Ele cresce 10%, 5%, 50%, né? Assim também como ele pode ter um desconto. E isso a gente dá o nome de variação percentual, tá certo? A gente vê aí na figurinha, né, uma coisa que remete muito a lojas, né, onde você vê ali que tem um cupom, uma oferta, um desconto. Então, como é que se calcula essa variação percentual, né? Hoje nessa aula, a gente além de calcular a variação percentual, a gente também vai ver como é que se calcula a porcentagem de um número real, onde você vai ver de um determinado valor quanto vale tantos por cento. Então trouxe aí dois exemplos para a gente estar estudando, certo? Como é que se calcula uma variação percentual e como é que se calcula a porcentagem de um número, tá certo? Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá, mãos à obra, ok? A questão aqui é descobrir quanto é 10% de 12 mil, certo? A gente vai iniciar aqui com o modo 1, certo? Professor, por que o senhor vai fazer de dois modos? Porque é importante, pessoal, tá certo? É importante você saber toda a metodologia
ok? Porque nem sempre vai dar certo de um modo, então você vai pela segunda opção, tá certo? Esse primeiro modo, ele é por proporção, regra de 3, tá certo? Então assim, a gente montando essa proporção, a gente vai ter o quê? Primeiro, você vai colocar aqui duas colunas só para o valor. Já tem um vídeo aí falando sobre proporção, vou colocar aqui na descrição, aqui embaixo. Qualquer coisinha você vai lá, assiste. Se você tiver ainda um pouco de dúvida sobre regra de 3, vai lá, assista o vídeo, tá certo? Então vou prosseguir aqui, eu vou montar nessa primeira coluna os valores, tá certo? Em reais, tá ok? Então vou ter aqui, ó, 1.200, que é o valor do carro, ok? Esse 1.200 aqui, ele equivale a 100% porque ele é o valor todo do carro, tá certo? Então ele equivale a 100%. Na parte de baixo, né, a gente vai colocar o novo valor. Mas professor, que novo valor é esse? Eu não sei que novo valor é esse. Nesse caso, como a gente não sabe o valor, a gente chama ele de X, tá certo? A gente vai chamar esse novo valor de X. E esse novo valor que eu não sei quanto é, ele é equivalente aos 10%. Ou seja, a gente vai calcular aí os 10% desse 1.200, tá certo? Então vamos lá. Montado a minha regrinha de 3, eu vou agora para o segundo passo. Que segundo passo é esse? É fazer aí o meio por extremos. Quando a gente multiplica, né, as extremidades desse x, né, ou seja, o x com 100 e o 1.200 com 10, o que é que eu vou obter? Vai ficar no primeiro membro, né, resultado do primeiro produto, o x pelo 100, e no segundo membro, 1.200 com 10, tá certo? Depois disso, a gente faz aí a multiplicação do 1.200 pelo 10, a gente obtém aí 12.000. E o 100, ele tem que ir para o segundo membro, certo? O objetivo é isolar o valor de x. Então, quando o 100 vai para o segundo membro, o que é que acontece? O sinal ele inverte, certo? Então, o que é uma multiplicação no primeiro, quando ele vai para o segundo membro, ele inverte. Então, em vez da multiplicação, é uma divisão, tá ok? Então, o 100, pessoal, que está aqui nesse primeiro membro, ao invés de ele estar multiplicando, agora ele vem dividindo. Então, chegado aí, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai eliminar os zeros que tem no final do número, certo? Para não ter esse problema de dividir, é só eliminar os zeros. Então o que é que a gente faz? Não tem 2 zeros embaixo? A gente simplesmente vai eliminar com 2 zeros de cima. Então cortou um zero embaixo, corta um zero em cima. Cortou 2 zeros embaixo, corta 2 zeros em cima. E ao fim aí da questão, qual é o valor de x, professor? Pronto, acabou-se. Ou seja, 120 é o valor do meu aumento. 10% de 1.200, 120. Nossa, professor, isso tudo é? De modo particular, esse segundo modo ele realmente é mais simples do que o primeiro, certo? Pessoal, é 10% de 1.200. O que é que eu faço? Eu vou pegar esse valor, certo, de 10% e vou transformar ele em fração. Como é que ficaria? Ou seja, se é 10%, vai ficar 10 em cima e 100 embaixo, ok? E eu vou pegar esse valor e multiplicar pelo total, que no caso aí vai ser o 1.200, ok? Então, pessoal, eu já tenho aí 1.200, o que é que eu vou fazer agora? Vocês lembram o que foi que a gente fez? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Cada zerinho que eu vou ter aqui embaixo, eu vou cancelar com o zerinho de cima, tá certo? Segundo zero, cancela com o segundo zero. E vai sobrar o que, minha gente? Olha aqui, ó. Vai ficar só o 10 vezes 12. Olha só, a mesma coisa lá do outro. 120. Então, 120 é o valor que vai dar, exatamente como deu no outro. Ou seja, 120 é o valor do meu aumento, ok? A gente agora vai fazer a última parte da questão, ok? E agora, professor, vamos fazer o quê? Agora, pessoal, a gente vai determinar o acréscimo. Lembrando, pessoal, que esse valor é um valor de acréscimo. O que é que a gente vai fazer agora? Então, se ele cresceu R$120, quanto era que
tinha antes? Quanto era que ele custava antes esse carro? 1.200. Não aumentou 120? Aí a gente vai lá e soma com 120. Ou seja, se ele era 220 e aumentou 120, vai ficar então R$1.320. Então essa daqui vai ser a nossa resposta dessa questão, que é R$1.320, ok? Então, pessoal, daí você tira, certo? Qual é o melhor modo de resolver uma porcentagem de um número real, certo? Como é que tira a porcentagem de um número? E aí, galerinha, tudo bom? Espero que eu tenha ajudado com essa aula de hoje. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de dar o seu like e compartilhar com seus amigos. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Fui!